Treue ist wirklich alles in Tor, in Trod. Trod, in Paulus, auch wenn ich hier solo hanyo. Treue ist wirklich alles in Tor, in Trod. Trod, in Paulus, auch wenn ich hier solo hanyo. Treue ist wirklich alles in Tor, in Trod. Trod, in Paulus, auch wenn ich hier solo hanyo. Ah, gente, não é que a gente está aqui hoje? Não é eu não estou nem acreditando numa coisa dessa. Mas a gente está aqui ao vivo, hoje, a cores, com Ana Eudóxia, que eu não Oi. via há um tempasso. Pois é, Né, Aninha, morrendo como é de que você tá? saudade. Tudo Tudo bem? bem, graças a Deus. Graças Oi, a gente, Deus. saudade de estar aqui também. Nosso chat já está aberto. Cacau não pôde vir novamente, então hoje Então- estamos aqui. Estamos aqui. E o Daniel também está aqui. E Oi, aí, galera, Dani. da mãozinha. Ai, as minhas dores articulares não deixam mais ninguém Tá dar com tapa. vergonha de dar mãozinha? Tomou remedinho hoje? Então, E aí, pessoal, como que vocês estão? Estão me escutando não, né? não. Ninguém tá me escutando, eu tô Não. sem microfone aqui. Ninguém E tá agora, escutando. galera? Agora também não estamos. Estão escutando? Não estamos nem aí pra você. Então, pessoal, é o seguinte, Facebook já está aberto, o ao vivo está aberto, a gente está lendo todos os comentários, então interaja com a gente, mande suas questões, converse com a gente, debata com a gente, mas não perca seu tempo falando bobagem, que a gente não vai ler bobagem, beleza? Deixa É que isso. bobagem eu mesmo falo. Né? Se é pra alguém falar bobagem aqui, aqui estou. Tá? Eu represento você. Fala aqui no meu vidinho que eu falo bobagem aqui na hora. Que vai gostar de uma bobagem assim, né? Ana, eu soube que você trouxe uma coisa. Não, nada disso. Antes de você trazer uma coisa, eu quero já dar o meu graças a Deus. Hoje já vai começar do final. Meu graças a Deus é por essa chuva maravilhosa. Meu também. Graças a Está Deus mais fresco, por mais essa chuva aliviado. maravilhosa que caiu sobre o DF. E a chuva de bênção que caiu aqui em casa porque o meu netinho, Matheus, faz 13 anos amanhã, imagina. Ai, que lindo. Imagina Parabéns. como esta figurinha não se encontra abalada pelas fontes da juventude. 13 anos, vocês sabem que 13 anos, mas Mateuzinho, te amo. É uma E- fase linda. Parabéns, Linda. Matheus. Deus te abençoe em tudo. Viu? Como a gente só está falando de bênção, de coisas boas e de graças a Deus, eu tenho que dar graças a Deus pela presença aqui em casa, na nossa vida, do Rafael Portugal. Por que eu estou falando isto? Eu estou falando isto porque eu vi um post e que eu queria que passassem, que me lembrou o Rafael Portugal. Só que eu não leio nada daqui. Alguém pode ler alguma coisa Também não para mim? enxergo. Não tô Ninguém enxergando. enxerga nada, mas eu enxergo daqui. Elogie, diz o post. Tem gente que não faz ideia o quão bonito é por dentro. Essa vai para você, Rafael Portugal. Você que pensa que se deu bem na comédia, você que pensa que é inteligente, você que pensa que a gente acha super graça em você, você que pensa
Tá tudo certo, Rafael, só que você não sabe que pessoa maravilhosa é você, cara. Fora isso tudo, você é uma pessoa que a gente sente cheiro de vida pra vida. O seu coração, Rafael, eu te admiro. Cara, você é uma pessoa espetacular e maravilhosa. Gente, eu não podia deixar de falar isso, porque meu coração pulsa. E aí, Daniel? Não, pulsa mesmo, pulsa. O menino, olha, o show do garoto aqui no DF foi uma coisa espetacular. Ele fez 2 sessões, uma depois da outra. Eu não teria aguentado nem a energia daquela primeira sessão. O menino entra sozinho, num palco todo preto, com uma roupa normal, sem nada, sem ajuda de ninguém, só de Deus. E ele sustenta, fazendo você fazer xixi de tanto rir. Sem falar palavrão, não que eu tenha nada contra, entendeu? Porque às vezes é até bem, quando é bem encaixado, fica engraçado. Porque palavrão pra mim só é palavrão quando você tem ódio no seu coração e você lança aquela palavra. Bad word, né? Qualquer palavra vira palavrão, mas não é por isso não, é porque o menino conta histórias. Rafael, eu não sei, gente, eu também não vou ficar falando, não, vai lá e veja com seus próprios olhos. Agora, uma pena que eu acho é que todo mundo não possa conhecer ele, a pessoa maravilhosa que ele é, né? O amigão, a humildade, olha, é uma coisa, viu? Desculpa aí, mas é uma coisa de louco esse menino Rafael. Bom, já falei, agora é o Dani que vai falar, né? O que eu vou falar? Fala pra mim. Olha, eu vou falar pra você, falar o seguinte pra eles. O que tem no seu coração de mais livre e espontâneo? Que eu entendo você dar glória a Deus pela chuva, mas pra quem tem um cachorro e mora no apartamento é complicado demais a chuva. Porque eu tenho que voltar com um cachorro gigante e toda vez que eu entro de novo em casa eu tenho que lavar o chão todo de novo. Agora, um garoto que publicamente dá uma declaração absurda dessa, que não vai dar glória a Deus pela chuva porque ele tem um cachorro, realmente. Não, eu não. Fala falei, qual é o tamanho do seu cachorro. Você tá enganado. Eu comecei mora falando que eu num dou quarto e de entendo o sala. seu glória a Deus. Eu tô falando que pra mim é muito Porque complicado. isso parece as pessoas que estão atacando aquela jovem garota, como é que é o nome dela? Esqueci o nome da menina. Essa aí que está defendendo o meio ambiente, é Greta? Ah, Greta. É, a Greta. Porque estão falando, ela é obsessiva, ela é compulsiva. Pode ser tudo isso. Só que o que ela está falando é certo. O que ela está falando é a verdade. Agora as pessoas se pegam nos detalhes para não ouvir a mensagem essencial da menina. Pelo amor de Deus, a mensagem essencial é que choveu, estava todo... As árvores estavam morrendo, entendeu? Desculpa aí, Heinz, tá? Não, que isso. E depois não é ele que fica triste, não, é você, porque ele espalha pelo no seu apartamento todo. Pra ele tá maravilhoso. E a gente com isso, né? Ele adora nadar no lago, não vai gostar de uma chuva. Então, Daniel, faz igual esse pessoal faz. Quando ele descer, você põe aquelas, que eu acho uma judiação, mas tem uns sapatinhos que põe na pata do cachorro. Olha, isso. Quando eu vejo um animalzinho. Mas aí, Daniel, criado a pela parte do avó desse Daniel, jeito. pois é, a parte do Daniel vai ficar um pouquinho mais leve. Sabe Se ele puser aquele sapatinho. post que tem a velhinha segurando o cachorro de touca, de meia e de coisa? Gente, Não, Adriana, tem carrinho de bebê para cachorro. você não me estilo irrita. bebê. Você não me irrita. É Olha, como eu verdade. tenho Você não pouco tempo aqui você não me com irrita. vocês, eu Olha, queria dar o para meu nós. fim da picada. Posso começar pelo fim da picada? Pode. Seguinte, eu atendo algumas pessoas, né? Todos os dias pela Sim. câmera, eu bato uns papos legais com uma galera e é impressionante como que as mulheres estão sofrendo de ameaças de maridos quando elas pedem separação. Ameaças graves, assim. Mas Pesadas. isso é o espírito da época mesmo. O cara fala que ama, fala que é tudo maravilhoso, faz qualquer coisa por ela, aí quando ela fala não te amo mais, ele fala, então vou te matar. Não te amo mais. Então, E quando eles matam os filhos pra... pô, igual Olha, aquele cara lá né? que meteu o carro no Mata poste, os matou o filhos. filhinho. Porque Eu tô a dor falando- dela vai ser maior. Eu tô falando, tipo, eu sou uma pessoa que, perto do que existe aí, eu tô falando de uma porcentagem assim, de Olha, eu sei atendimentos. disso. Eu sei Do que disso. existe por aí. sei Imagina disso. o que não tem. Eu tô... É.
Na quantidade que eu só posso atender, já tá um absurdo. Microfone. Imagina o que não tem por aí. É. Esse é o meu um fim da caso picada. a ser estudado. Os caras é o que fim falam da que picada. amam sua mulher e não conseguem entender que ela não a ama, que ela não o ama mais. Mas sua mulher, coisa nenhuma, os caras não sabem nem o que é amar, né? Os caras dizem isso É isso que eu falei. para fazer a vontade deles, estão debaixo de um Calígula, estão debaixo de um Nero, é só isso. Ah, quer saber? Separa! Separa e compra um cão, entendeu? Vai pra cima. Vai na delegacia da Penha, da mulher Penha, vai, manda ver, manda embora. E aí, Não justamente, fica com medo, não fica com é medo. isso que eu ia falar. Essa é uma questão que eu queria te perguntar mesmo. Não fica com medo, não pode O que, ter que a medo. mulher tem que fazer quando ela pede a separação, ele sai de casa e ele fala... Mas vou te matar. Eu vou te matar e depois eu me mato, mas eu vou te matar. Ela vai na delegacia, ela foge, ela some, ela fica com medo. O que, que ela faz? Primeiro, ela Davi? corta totalmente palavras, orações, atos e ofertas. Ela corta o cara, entendeu? Uhum. Corta de cortar, não pode ficar dando mole para ficar ouvindo vozinha de psicopata, que você falou, não dá mais para viver com você, e a pessoa... Não pode, não pode, porque tem gente que dá uma brechinha, vai falar, entendeu? Tem muita gente desavisada aí no meio, fala, não, por causa dos filhos. Tudo bem, isso quando pode, mas quando não pode, não pode. E o espírito da época é um espírito violento, e a gente está vendo que isso está acontecendo. Então, se o cara, ele tem a cara de pau e a falta de vergonha de ameaçar uma mulher, ele merece toda a artilharia contra. Entendeu? Porque no caso, não é o caso da mulher querer ficar dando uma de psicóloga do marido, nem de, vou entender, ou seguir conselho de pastor desavisado, casamento é indissolúvel, você não pode sair, você tem que ficar, porque ele é o cabeça de não sei o quê. Né? É isso. O lance, às Sai vezes, fora. é o seguinte, a mulher vai, ela pede medida protetiva e tudo, e passa um tempo, Mas medida deslize, protetiva não está protegendo não tá porcaria protegendo. nenhuma. Aí um deslize, eu vi esses dias uma mulher que mudou, foi para São Paulo, ele achou o endereço dela. Não, tem uns perseguidores de marca maior. Aí o silêncio é o melhor combate. Silêncio, gente, e oração. O silêncio é o pior combate, é o melhor combate, mas a religião está sendo o pior inimigo da própria mulher. Sim. Sempre foi. Porque a família fala para a mulher, A religião fazia o que com a mulher? é você que está errada. É. Tem mulher que aguenta. Tem mulher que Meu filho, eu sou um exemplo disso, você sabe disso. Eu também. Não é? Então juntas e enche o anal. Sai fora. Sai fora. Vocês estão escutando, Já né, tivemos, meninas? nós duas aqui, de dentro de casa, marido violento. Violento, que não tá nem aí. Não sei como eu posso falar, não tá nem aí, melhor, mas bem explicado. Não dá. Uma igreja e uma família É. em cima e falando, né? E aí, o que Agora, acontecia? não é contra carne nem sangue, isso é uma luta espiritual. As pessoas não acreditam mais na oração, Eudóxio. Estou falando, vocês não creem É mais na verdade. oração. É verdade. Os líderes já estão falando, mas para que orar? Se a gente ensina que Deus sabe tudo, se ensina que ele não sei o quê, que se ensina que não sei o quê, por que tem que orar? Se Deus é onisciente, se ele já sabe antes que eu fale. Ô, meninos desavisados, vamos ler o Evangelho então. Eu não sei se eu leio o Evangelho, hoje não sei o que fazer. Ou se eu peço Porta dos Fundos. Como o Daniel vai ter que sair, eu quero a opinião dele, vamos passar a Porta dos Fundos? Depois a gente volta direto na oração. Porta dos Fundos aí que a Ana Eudóxia trouxe. 1 minuto. Só explica antes que pegue o vídeo, então explica o que... O lance vai ser o seguinte, é um desafio que eu estou lançando aqui para o Dani e para Dri. Tem esse vídeo aí, o Dani vai defender a opinião do moço desse vídeo e a Adriana da moça.
Peraí, entendeu? então eu vou ser um advogado. Você vai ser uma advogada da postura moça. dela. Mesmo que ela não tenha... Não, não é a sua opinião. É assim, ó. Eu O sou que advogado leva... corrupto ou não? O que leva... Se eu for defender uma pessoa- ideia que não é minha... Ó, Tá. O que leva uma pessoa... É uma simulação, tá, gente? Tá, uma simulação. Vamos lá. Simulation. Tá. Vamos fingir que eu tenho que defender o cara e você é a mulher. Tá. Ok. De qualquer jeito. O lance, qualquer o maneira. lance é o seguinte, o que leva uma pessoa a submeter a essa situação? Você vai olhar a noiva, é um casamento. Você vai olhar a noiva e vai se colocar no lugar dela. Como que ela se submete a essa situação? Por quê? Aí você vai defender a postura dela. Ah, porque e o eu Dani, sei que posso. Eu posso começar de A e também. acabar em Z. a dele, certo? Então pode ir. Vamos lá, mete bronca aí. E aí, mãe? Quer defendê-la? Vamos lá, o que leva uma pessoa, uma noiva, né? Uma Ana Beatriz a se colocar numa situação dessa, Adriana. O que você acha? Eu acho que já vinha assim há muito tempo, porque não foi ali no altar que ele começou a chamar ela de Carla, né? Sim. Entre um beijo e outro, já rolou muita Carla antes, né? Então a mulher não tá nem aí. Ela quer casar a si mesmo, sabendo que ela é a Carla possível. Agora, se você for trocar de nome, você pode encaixar no nome várias vidas que só estão existindo porque foi o que o cara Não é achou, possível. o que era possível, né? Então tem muita mulher aí que esnoba, empoderamento, temperamento, né? Quando você vai ver o cara que está ao lado dela, é sempre aquilo que foi possível, né? Não, nunca quase nunca corresponde a uma verdadeira Carla, a vida da pessoa. Mas as pessoas estão vivendo aquilo que é possível. Então, é só esse basiquinho, né? É claro que esse cara merecia uma bomba atômica no meio da cabeça dele. Mas tem gente que trata os outros assim o tempo inteiro. Ainda lembrando que você não é o ideal, mas você é o que foi possível. Isso aí é que é o grosso. O Gregório é fantástico, Eu cara, acho que tá mais difícil defender ela do que ele aí. Defender porque- ela é o mais fácil que tem. porque não é- Defender ele que é difícil. Não, defender ele é fácil, porque ele já não teve a Carla que ele queria. Ah, e ele, vai falar a história do e ele casamento. conseguiu a Carla que pôde. Que era possível. Ele foi atrás do prejuízo. Eu tô defendendo ele a base né, Eu tô sabendo que eu sou obrigado a defendendo ela. defendê-lo. Agora, ela Óbvio, né, que meu sabe filho? que Óbvio, ela que né? sabe que ela nunca vai ser vivida com espontaneidade, ela sempre vai ser vivida Como a como a possível. outra, como uma Carla que ela não é, que ele deixou isso claro. É. Então, ela que tá indefensável aí, ela que tá se prejudicando, ele tá indo pro melhor que ele pode. Não, tá certo. Realmente ela é indefensável. Né? Não, Agora, é muito indefensável. É. A gente fica achando que mas que o o que eu outro, tô querendo rapidinho, dizer é que a realidade é que rapidinho, todo mundo fica o com o que é outro fica possível. achando, o outro fica achando. Mesmo que ele saiba disso. Olha Porque só. não é dito assim. Calma aí. Mas no Calma meio aí. da vida, no bolo da vida, Calma aí, mãe. as pessoas vão ficando com o que é Calma, possível, calma. sim. Até Calma. arrumar outra coisa. Até uma coisa melhor ser possível. Aparecer. Mas é na base do possível e impossível que as pessoas vão. Elas não vão pelo que é. Deixa ela Deixa eu falar. Vai. Fala. Fala. Perdeu as palavras? A gente esquece que a gente é responsável pela nossa entrega. Não é o outro que é responsável por aquilo que cativa. A gente é responsável pela nossa entrega ao outro. A gente se joga, a gente joga nossas pérolas aos porcos, a gente aceita migalhas, como alguém falou aqui. A gente aceita migalhas, a gente vive de migalhas. Aí a gente fica, não, o outro me cativou, ele é responsável por mim pro resto da vida. Não é, a gente que está sendo responsável por decidir continuar vivendo da migalha que o outro está te dando. Ou do que quer que seja. A minha única defensoria para ela é: isso é uma doença existencial que só não dá em pedra. Porque carente todo mundo é. E eu tô falando que é claro, eles pintaram Carente todo mundo é, mas existem pintaram níveis com cores de fortes administrar o dia essa do carência. casamento. Pintaram com cores fortes o dia do Não casamento. tem como duas pessoas falarem ao mesmo tempo. Não tem? Não. Eu não sabia. Fica muito confuso para quem está escutando. I'm so sorry. O que eu estava falando é que não existem níveis de carência, níveis de gestão de carência também. A gente é carente, mas não é porque o ser humano é carente que a gente não consegue fazer a gestão disso e dominar essa carência.
A gente já sabe que é carente e já sabe que se a gente seguir aquele caminho daquela carência, a gente vai dar com a cara na parede. Então a gente consegue falar não para aquela carência. Apesar de continuar carente, a gente pode não seguir o caminho dela. Eu prefiro continuar carente e não seguir as consequências de viver a vida em função da carência, do que ser carente e falar, sou carente mesmo, então é isso mesmo, então eu vou viver a vida conforme a carência que eu tenho. Não, eu sou carente, ok. Mas eu não vou viver a vida em função da carência que eu tenho. Perfeito. É Você isso. está perfeito, eu concordo inteiramente. Só que aqui eu não estou fazendo a terapia do personagem. Não, Aqui mas eu já não estou tenho- já dizendo, acabou eu a estou defensoria. pegando o personagem como uma metáfora daquilo que as pessoas engolem por causa de uma carência. Aí depois você atende todas elas, não tem problema. Eu só estou falando que é assim que é. Antes do atendimento, antes da pessoa conseguir uma cura, é assim que o mundo vive. Entendeu? Sim, eu tô falando isso. Porque as pessoas ficam. Quando você vê um papo entre mulheres, uma vai, outra joga, outra aposta, outra coisa, mas quando bate a cabeça no travesseiro, elas todas sabem que elas vão topar aquilo que for possível, porque é só aquilo que elas têm. O resto é se mostração para Instagram. É só isso, só estou pegando como uma metáfora. Não, metáfora Entendeu? não, A vida Só como não ela é tão escrachado desse jeito. No dia que for, O pior é que Ela tinha também que- é escrachado assim. eu tinha, se fosse eu, pegaria o buquê, dava na mão dele e falava, dá para Carla, por favor. E, né, ia me retirando. Dava o buquê para ele entregar para Carla. Agora, não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando aqui... O que eu quis fazer aqui foi assim, a gente se colocar no lugar do outro. Porque quando você vê um lance desse assim, vem na nossa mente um tanto de coisa. Nossa, se eu fosse ela, nossa, se eu fosse ele, nossa, não sei o que, não sei o que, mas não não sei o é. quê. É ela Mas ali. aí, quando eu estava assistindo, eu falei, gente, o que leva uma pessoa a isso? É né? isso A se aí que tem que submeter a ser isso. discutido. E é muito comum. Seria muito engraçado se não fosse trágico. Trágico, é isso que eu estou Porque tentando tem dizer. muita gente que vive tanto como ele, tanto como ela. Exatamente. Porque ela, quantas vezes a pessoa... Tem fala mais assim- gente como ela do que como ele. Quantas vezes as pessoas falam assim, não, eu vou amar por mim e por ele. Ixi. E vai dar certo. São pessoas que se submetem a isso, não tem problema, ele vai esquecer a cara. Tem gente Ele vai que esquecer a cara, não, é ruim. tem gente que é tão narciso, É, narciso de si, né? é. O Carlos diz. A gente é narciso da gente É. mesmo. E aí, que fala assim, é porque não me encontrou, Exato. né? E vai. Porque e não sabe direito quem eu não sou. sabe quem eu sou, ele que não está sabendo, Aham. né? Eu vou deixar a Carla no chinelo e submete a isso. E não é uma verdade. O lance que eu quero colocar aqui é sobre viver na verdade. Porque ele também, com a Carla que foi possível, é caminho de morte para ele. Claro. Ele não está só sendo um canalha, um aproveitador. Não, é caminho de morte para ele. É claro. Porque ele vai se submeter a viver com uma pessoa que não é. Eu já vi muitas pessoas, muitos pastores até, falando assim, eu queria transar. E não tinha, eu não podia transar antes do casamento. É uma Carla possível que ele achou, faz a mulher sofrer. Aí eles geram filhos, eu não estou falando só Geram pastor, não, filhos, viu, com gente? certeza. É pessoas normais. Geram filhos, esses filhos têm o DNA da pessoa, da Carla possível, e sofre os filhos, sofre a família, você sofre, porque tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? E é uma maneira de não tratar com a própria verdade. Uhum. E achar que está tudo bem. E achar que assim, não, Deus vai Mudar o coração vai dele mudar o coração em relação dele, a mim. vai mudar o meu coração. Porque como ela apareceu, ó, ela cuida de mim, é bom ficar perto dela. Aí a pessoa vai falando um monte de coisas assim. É, e né? tem a versão, eu quero ver. Eu já tive eu vou ser- eu vou pessoas. ficar melhor que a Carla, ele vai ver só. Eu já tive pessoas que estão assim, com 50 anos de casado, e na cara fala assim pro outro, não, eu não ia casar com ele, né? Mas tinha que casar. E viveu a vida inteira com a pessoa e falando na cara daquela pessoa que não era ela. Isso Pô, é eu vi cruel. eu vi isso escutando um culto. Eu vi o pastor, assim, a mulher dele estava nas primeiras filas. Eu vi ele falou, pô, eu podia estar aqui esquiando. Aí falou diversas estações de esqui.
que ele podia estar com aquelas loironas. E não, mas eu casei com ela porque eu quero servir ao Senhor. A Carla vira... Eu acho o seguinte. eu acho Não, o olha seguinte, só. É Ele pessoa está sendo verdadeiro. Não, Ele foi verdadeiro. Não tá sendo verdadeiro com é? ele. Não. Ele Tão foi verdadeiro verdadeiro. que eu saí da igreja, Ele nunca foi, mais voltei. ele foi completamente verdadeiro ali. Tô falando do vídeo aqui. Ah, sim, O cara foi completamente verdadeiro. foi. Ele falou, Muito. você é a Carla possível, a Carla que rolou. E ele tá falando pra todo mundo, Carla, você tá aí pra ver se você volta pra mim? Ele tá mostrando que ele tá em outra ainda. Aham, pra que casou? Ele tá mostrando que ele tá em outra, porque é a conveniência dele. Pois Não é pra defender? Então, Sim, Não é pra a defender? conveniência dela... Tô defendendo, não é pra defender ele? Tô defendendo. Ele tá sendo verdadeiro, não tá escondendo nada de ninguém. Foi o Tá, que na Gregório... fala dele, na fala dele, ele fala, quero te fazer mais feliz do que a Carla me fez. Isso é uma mentira, porque ele nunca vai ser feliz, né? É uma maneira, o que eu tô querendo É um só tapa-buraco. falar Todo mundo vive de tapa-buraco é que e ficam no a Instagram gente postando. fala que é verdadeiro e a gente vira numa mentira possível, né? Uma mentira possível. E isso, falando que a gente é nova criatura, falando que a gente está vivendo em novidade de vida. O Aí que essa vai. mulher nunca pode falar é que não sabia. Não, claro que não. É. E aí Paulo fala assim Não, pra a gente, defensoria ó, dela, quando ela levar um susto, vai ser, mas você disse que eu era a Carla possível. Ah, não. Ela ainda vai jogar, verter este conteúdo exatamente. pra cima dele. É. E depois, quem é que não gosta? O cristão não gosta da porta dos fundos. Por quê? Por causa dessas e de muitas outras que eles mandam muito bem. Eu já vi Gostei. pessoas falando assim, nossa, a mulher é negra. Aí ele fala assim, eu sempre quis casar com uma loira, uma branquinha loira. Mas olha aqui o que foi possível para mim. Ele não falou o que foi possível, mas aí, né, aí romantiza o negócio. Aí Deus me mandou essa pessoa e coloca Deus numa situação que Deus não estava nem aí, né? Claro, nunca... E os votos dela também foram horríveis. Eu queria gritar pro mundo. Por que não gritou então? Por que fica nesse sonho? É por isso que você tá com um cara que faz de você a Carla possível. Porque em vez de viver, você fica só sonhando que gostaria de fazer aquilo. Projeção Gostaria do de outro, amar né? daquele jeito. Você tá sonhando. Ela tá indefensável nessa parada. E aí eu queria vir aqui com Paulo falando assim, ó, para rejeitar a velha natureza e revestir do amor. Não mintais uns aos outros. A mentira, às vezes, a gente pensa assim, eu contei uma mentira para Adriana, eu contei para Daniel. Não. Contou pra você. A mentira é, não minta para você mesmo. Exatamente. Não minta para você mesmo. E não faça o que o outro sofrer por causa da sua conveniência, por causa do seu egoísmo, por causa das relações que você tem. Né? Tem muitas pessoas que falam assim, olha, ele não é a pessoa que eu quero, mas ele tem as qualidades que eu gostaria, eu vou levando. Né? E às vezes a pessoa fica sabendo disso até no próprio dia do casamento. E aí é difícil na hora você falar assim, não vou. Eu tenho relato de uma pessoa que no dia do casamento estava tomando banho para ir para o casamento e ela já tinha, lógico, tido algumas coisas, ela já tinha umas coisas com Deus e ela perguntou para Deus se ia dar certo. E Deus falou assim, não. Aí eu falei assim, mas por que você, então, não tomou uma outra atitude, né? E eu estava no casamento, eu falei assim, por que você não falou comigo? Aí ela falou assim, estava todo mundo lá esperando, e eu ia fazer o quê? Já estava com E aí eu buffet falei assim, marcado. não, às vezes a gente briga até com Deus, né? Não, Deus, eu vou fazer dar certo. E não deu mesmo, e foi apanhando. Eu já vou ter que ir, mas antes de eu ir, só Uma para ficar peninha. claro que isso tudo foi uma defesa Foi uma simulação. de brincadeira. Claro. Isso aí é a receita para a morte dos dois, assim. É A óbvio. receita para a morte, anestesia total da vida, em vários níveis ali. Mas queria agradecer todo mundo aí, dar um beijo em vocês, me despedir, vou ter que ir nessa. E queria dar meu graças a Deus também, antes de ir embora. E meu graças a Deus é como é gostoso e como eu enxergo o privilégio de ter em você, mãe,
um exemplo muito lindo de como realmente se relacionar com o ser humano, de como enfrentar as dificuldades num casamento, de como enfrentar as dificuldades relacionais, as dificuldades com os filhos, e como é gostoso também poder me utilizar da sua história para ajudar as pessoas, que é o que eu tenho feito bastante. Então eu te agradeço, assim como você fez com Rafael Portugal, eu faço com você. Você Ai, é uma meu Deus pessoa do céu. maravilhosa, você é uma pessoa incrível, que ajuda pessoas, você não sabe nem como, que tem pessoas sendo abençoadas nesse momento por conta das suas decisões, de como você entendeu a vida, de como você resolveu ter fé. A partir da sua Eu fé, não a graça resolvi, foi... dada. Você decidiu, sim. É uma decisão que a gente tem, e que a gente toma, e você sabe disso. Que milhares de vezes você tomou decisões com base na fé que Deus te deu. Não, com certeza. Então, Na eu fé queria que te ele me deu. agradecer e louvar a Deus por isso, Ô, meu filho. de verdade. É isso. Meu filho, eu tô que nem a moça, né? Agora eu não sei o que fazer. Só gleivas, gleivas, gleivas. galera. Tchau, tchau, tchau. Só posso falar gleivas. Beijo, filho. Ai, meu Deus, que vergonheira nacional. Ai, meu Deus. E agora? Que emoção, linda. Olha só, gente, então é o seguinte, voltando ao princípio das dores, as pessoas não acreditam mais na oração. Então, não sabem como orar, por que orar, para que orar, e estão absolutamente desanimando da oração. Né? Então, eu queria só ler aqui em Mateus, no versículo 6. E a gente chega lá, porque o negócio está tão complicado, não só do lado de fora do mundo, mas como no nosso mundo interior. Eu sei que está muito difícil de segurar todas as ondas ao mesmo tempo, principalmente porque a maioria de nós não tem um lastro, sabe, do Evangelho. Não foi rasgado pela palavra de Jesus. Mas busque isso lendo os evangelhos, porque eu vou morrer dizendo, se não for isso, a gente não consegue dar um passo para frente, porque vai misturar a nossa doença com a doenças dos outros, e isso vira uma bola de neve. A gente tem que começar por aqui. A gente tem que começar pelo que a gente conhece, quer dizer, a gente se desconhece, e para a gente se conhecer, a gente precisa do espelho da palavra. A gente precisa dos conselhos de Jesus. Não posso ser boa em nada. Não posso repetir novidades só para você se agradar do programa. Não posso. Não posso. Seria um desrespeito com tudo aquilo que eu sei como verdade. Então, aqui no capítulo 6, ele começa dizendo o seguinte: guardai-vos, Jesus falando, presta atenção nisso, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. É impressionante como a gente vê, se você for ver o discípulo 1, o discípulo 2 do Caio, aquela coisa toda, tudo que o Caio prega, tal, todo mundo ama, todo mundo vai, todo mundo compra, todo mundo lê, todo mundo é samba, todo mundo é coisa, mas parece que as pessoas não entendem as coisas simples do coração. Né? Eles ficam preocupados aqui com a palavra galardão. Meu Deus, o que será o galardão de uma pessoa, Ana? E o que é exercer justiça? Exercer justiça não é um monte de palavrório. Exercer justiça, você simplesmente... Por exemplo, a mangueira. Qual é o fruto de justiça da mangueira, se não a manga? Fruto de justiça da mangueira é a manga, cara. A manga não discute, a manga não faz palestra, a manga não é coach de ninguém. A manga, ela obedece à seiva. Se a seiva que está nela ali é para dar manga, que vem da semente, é manga que ela vai ser. Então, o fruto de justiça que Jesus está propondo que a gente exerça, não é o fruto externo de justiça que os homens possam ver.
É a decisão de justiça por dentro. Porque aí você vai começar a dar manga. Justiça não é palavra, justiça é ação. É o modo que você vive. E qual é o galardão se você exercer a justiça? É a própria justiça que você conseguiu exercer. É ser. A pessoa sempre fica esperando o torrãozinho de açúcar no final das frases de Jesus, fica esperando a cenourinha dourada, fica esperando aquela recompensa. A maior recompensa da gente é exercer esse ato de rebelião contra a natureza caída. O perdão, por exemplo, é a maior rebelião que um ser humano pode fazer. Porque ele tem todo o direito de odiar, ele tem todo o direito de se vingar, ele tem todo o direito de qualquer coisa, porque realmente o machucaram, realmente o roubaram, esse mundo é cruel, esse mundo não é justo. Mas a manifestação maior é quando você decide perdoar por causa da seiva. Aquilo vem como uma manga. É uma decisão de ser como Jesus no reino. Não se discute a respeito. Se olha, se enxerga, confia. Faz, acontece. Então a mente da gente ainda é muito pequenininha de ficar querendo ser bom. A gente quer ser melhor do que verdadeiramente a gente consegue. Que tal a gente conseguir primeiro, antes de ficar anunciando, antes de dar spoiler da nossa bondade? Por que a gente não põe a mão na massa e não faz? Não é pôr a mão na massa fisicamente, não. São os sentimentos que mudam, gente. São as maldades do coração que mudam. São os desejos do mal que se transformam. É a vontade de perdoar de qualquer maneira. É de ver que aquele que ainda não sabe o que você sabe é digno de ser ajudado a que venha saber e não digno de ser achatado porque ainda não é. A igreja não cresce por falta do conhecimento da glória de Deus, que é simples. Está na pessoa de Jesus. Então fica esperando a sua cenourinha aí. Eu vou dar glória a Deus cada vez que ele, por exemplo, pegando o exemplo da Eudóxia, cada vez que eu disser não à minha própria carência, fizer o que é exercer a justiça de Deus de amor comigo. Essa justiça é para mim, é um presente de Deus. Agora eu sei me tratar bem. Não é porque o mundo é justo, não é porque todo mundo me adore, não é porque todo mundo me peça autógrafo, não. É porque eu dou o devido valor a mim, porque Jesus pagou o preço de cruz, de sangue por mim. Ninguém precisa ficar me dizendo like. O que é um like? De quem você até às vezes dislike. Mas é ter a dignidade, é tomar posse da dignidade que o teu Pai Celeste te dá. Esse é o verdadeiro galardão. Quem troca isso por ouro, está trocando por um prato de lentilha. Ninguém fica... galardão da impressão de um baú. Gente, a cabeça das pessoas é muito imatura. Galardão fica parecendo um baú cheio de moedas de ouro. Então a pessoa tem muito mais emoção pela coisa. Hashtag muito dinheiro, hashtag uma mudança profunda no meu caráter, no meu ser, no meu eu. Não, vai ficar mais animado com muito dinheiro. Agora, se eu chego aqui e dou a boa notícia que o galardão já é a transformação, de exercer essa justiça, como Jesus está dizendo, que é a mudança interior, que é o simancômetro, sabe? Simancômetro tem muito a ver com o coração quebrantado, que ele diz que habita junto com quem tem simancômetro. Né? A esmola que você dá, que te enche como um balão, vai encher um cafezinho no estômago de um coitado que vai ter que ainda sobreviver para a hora do lanche, do jantar, do almoço do dia seguinte, e você sai estufado, né? Que ti mesmo. Como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
O galardão que no fundo a gente quer, e eu vou dizer que é para a gente se enxergue, é ser glorificado diante dos homens. Ou não? O espírito desse tempo não é ser insensado e ser glorificado pelos outros, já que o like virou a última palavra. Tem seguidores, 3 milhões é a palavra sobre você. Não é. Não é. Não tem ninguém para fazer nenhum comentário ao seu respeito. Deus mora em você, cara. Esse é o galardão. E aí, não tem perreps. Não tem diabo que dê conta disso, meu amigo. Não tenho. Eu tenho 63 anos para dizer. Olha, o Caio fica me coisando. Eu tenho 62. Ele sempre fica adiantando um, eu acredito. Tenho 62. Vou ter até maio do ano que vem. Entendeu? E nunca vi na minha vida as coisas de Deus não se cumprirem. Eu nunca vi a palavra de Deus não se cumprir na minha vida. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu olho para trás e eu falo assim, meu Deus, como eu aguentava ser eu. Eu era na adolescência de uma irritabilidade, de uma pressa. Se as coisas não acontecessem rápido. Entendeu? Eu era justicista pra caramba. Um justicismo da pinda. Como é que ele conseguiu ir botando a mão em tantas coisas? Eu acho que realmente, se eu fosse escolher um defeito para Deus dar jeito geral, assim, todo mundo, seria egoísmo. O egoísmo. Consertando isso, já consertava um monte de coisa. Eu quero esse galardão. Eu quero de um degrau de glória a outro. Alcançar estágios melhores do meu ser. Meu Jesus, que glória. Quem poderia me dar isso? Mas o incensamento e a glorificação tem que vir do outro. Em verdade vos digo, que eles já receberam, eu acrescento essa pobre recompensa. Ai, como ela é maravilhosa, né, gente? Meu Deus, que espetáculo. Tu, porém, ao dares esmola, ignora o que a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita. Isso aqui já é uma dica para os que não conseguem esquecer que deram. Relaxa, cara. Tenha paz no seu coração quando você fizer um favor para alguém. Ou quando você estiver servindo alguém. Porque isso tem que ser igual a mangueira. Ela simplesmente dá. Eu dei uma manga. Eu dei uma... Ô, moço, não esquece aí não. Você que tá levando. Não esquece que eu te dei uma manga não, hein? Ué, não é nada mais comum, minha filha. Você deu, tá madura, caiu, eu peguei e comi. É o que transborda para os outros. E você não tem que ficar, olha, eu te dei uma manga naquele dia, hein? Como muita gente, orei por você, hein? Tá, amém? Amém. Vocês estão entendendo? E quando orardes, aí que tá. Para que orar? Jesus está falando, quando você orar, então isso aqui é o quê? Jesus está falando, eu sei o que você precisa sim, eu sou onisciente sim, eu já decidi sim. Se você confiar em mim, é o meu caminho que vai se estabelecer. Se você não confiar em mim, é o seu livre-arbítrio que vai decidir. Eu não vou interferir, a decisão é sua. Agora, eu estou aqui, entendeu? Eu estou aqui para ajudar. E vou te ajudar a não ficar me embromando, nem se embromando. Ora reto. Portas adentro em minha casa, eu terei um coração sincero com Deus. É tudo que Deus pede, o teu coração sincero. Não é orar bonito, não é orar da melhor forma, não é orar na hora certa, não é orar orando com todo mundo, não é orar você em secreto com seu pai. Mas eu não sei o que dizer para ele. Como que você não sabe o que dizer para ele? Tudo que você gostaria de dizer para ele e acha que não pode dizer para ele porque você não sabe como. Ora, pois... Depois me comparam com a Dilma. Ora. E quando orardes, então o mandamento é o quê? Orar. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa que eles foram buscar, o incensamento dos outros. Mas não é mexer com os céus e a terra. Você está me entendendo? A oração mexe com os céus
e com a terra, porque nós somos espírito. E mesmo revestidos de carne, nós convivemos com uma montanheira de espíritos que a gente vê e que a gente não vê. Tá bem? E Jesus falou para orar. No desespero, na aflição, no louvor, no contentamento, na alegria, na angústia, na depressão, no pedido, em qualquer coisa, ora ao seu Pai. Não é orar conforme. Ah, eu só posso orar conforme o meu espírito tiver. Se eu tiver numa semaninha devota, tiver tudo certinho, então eu posso orar. Pô, o véu se rasgou, meu filho. Jesus fez assim, ó, lá, para você poder entrar com qualquer assunto, para você poder entrar pelado, exatamente como você é, sem disfarce, sem máscara, sem nada, e pedir a Ele aquilo que você acha que é. Agora, só para você não ficar rodando 40 anos no deserto com a sua oração, Ele continua. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, é a coisa íntima. Pode ser quarto, sala, banheiro ou cozinha. Jesus não faz conta do apartamento. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vê em secreto. Ah, não, Jesus não está vendo, mas os outros bem que veem, né? Bem que alguém podia me postar orando assim, ó. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Sabe qual é a sua recompensa? É saber realmente, não é fingir. É saber da presença dele ao seu lado. Aí é que você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Na hora que você sentir a presença de Jesus com você, aquele calor no coração, que às vezes só dá para perceber porque desce em lágrimas grossas, quando ele joga aquele óleo quente e ele fala com simplicidade o caminho que você deve seguir no seu coração. Ah, mas eu não consigo ouvir, isso é uma segunda parte, chora. Chora diante dele, só chora. A verdade é uma verdadeira oração. Apresentar a ele a verdade do que a gente está sentindo. Em verdade vos digo que ele já recompensa. Isso eu já falei. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. É um camarada que não sabe nem quem Deus é, nem para onde ele vai, nem para onde você vai, nem para ninguém vai. Porque se está pensando com essa infantilidade a respeito de Deus, está precisando ler os evangelhos de carreirinha. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque eles ficam rodando 40 anos no deserto. Aí sai de lá vazio, vazio. Não sabe por quê. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ah, então não vou orar. Hein? Não. Faz parte do crescimento a oração. Aí ele diz, sim, você vai orar, mas quando você orar, ora assim. Portanto, vós, agora, orareis assim. Primeiro, você não vai esquecer que o pai que você está falando, que você está pedindo, não é o mesmo pai do seu inimigo, aquele a quem você está apresentando a causa ou não. Então não perde tempo nesse deserto. Não fica dizendo, é porque ele é meu pai que eu vou conseguir contra o outro. Não. Então você já começa a oração relativizando você mesma. Entendeu? Você já entra com isenção nessa oração. Porque, peraí, o outro também é terreno sagrado. Então vamos ver como é que eu vou fazer essa oração aqui, Jesus. Você pode até no momento da sua raiva humana orar e falar, Jesus, eu estou com raiva do fulano, sabe, Senhor? Eu estou com uma vontade de ir no pescocinho dele e ó... Mas que engraçado, que coisa. O pai dele é você, Senhor. Que é o meu pai que me ama como me ama. Caraca, tem alguma coisa aí que não está batendo, Senhor. O Senhor está no céu, então santificado seja o teu nome. Sempre, em tudo, santificado seja o seu nome também na minha oração, que o Senhor santifique essa oração aqui, Senhor. Para
que dê certo o desejo do meu coração. Porque qual é o desejo do meu coração? É se dar bem, só que a gente não sabe como. Mexer nisso é como mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Venha o teu reino, porque esse aqui está esculhambado, não confio em nada desse reino aqui. Então, quando você fala, venha a nós o teu reino, você já está cortando aqui todas as expectativas que você tem nos diretores, nos produtores, nos patrocinadores, nos maridos e etc. e tal. Você já está cortando aqui, você já está botando uma fita isolante nesse reino de cá. Porque há que separar. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Faça-se, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo. Olha, tu estás vendo no meu coração, tu sabe bem o que eu sinto, o que eu gostaria. Mas eu não confio mais em mim. Tu já me deste todas as provas de amor suficientes para que agora eu possa botar essa minha vontade no teu altar. E se ela bater com a tua, então eu quero que seja feita. Se não, Senhor, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor tem o melhor para mim ali mais adiante. Porque eu já vi isso acontecer na minha vida, porque eu já fui ativada. Para usar a palavra agora da VTV. O Senhor me ativou na hora em que eu resolvi fazer a sua vontade e vi que dava certo. Resolvi fazer a vontade e vi que dava certo. De repente eu falei assim, meu Deus, eu estou cheia de fé. Não, o Senhor é que estava cheio de compromisso comigo e as coisas foram acontecendo e eu fui confiando. É simples assim. Assim na terra como no céu, o Senhor controla ares e mares. Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas eu tenho que lidar com a carne e o sangue. O pão nosso de cada dia me dá hoje. Não deixa eu ficar nessa de acumular e estar nervosa por não ter na poupança o suficiente para o resto da minha vida. Eu não sei se eu vou ter o resto da minha vida. E ainda que tenha, eu não sei o que acontecerá com ela, só tu sabes. Vamos descansar em Deus, mas não quiseram entrar no meu descanso. E perdoa-nos as nossas dívidas. Olha, tudo que eu tenho para falar contra esse camarada, primeiro eu preciso pedir perdão. Eu sei lá na pele dele como eu me entenderia, Dona Maria. Assim como nós temos perdoado. E você fala, epa, peraí, não perdoei, está na hora. Senhor, antes de prosseguir, então, essa minha oração, eu peço perdão por mim, por ele, perdoo ele e perdoa a mim por sentir isso por ele. E perdoa-nos a todos nós, Senhor. Não me deixe cair em tentação das minhas próprias armadilhas mentais, que é o tempo inteiro tlec, 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 tlec. Mina terrestre é balela, é café pequeno perto das minas que a gente tem dentro do nosso coração, quando a gente não dá razão a Deus. Livra-nos do mal, porque isso aí eu posso querer botar a capa do rei, botar o escudo do rei, entrar na batalha como rei de Israel, com escudo forte e firme, e a flecha entrar por entre as escamas da minha armadura. Porque é a bênção de Deus que tem que estar sobre a minha cabeça, e não um Colt 48. Pois, teu, aí você relembra para você mesmo que você não precisa realmente dizer isso para ele, mas Jesus tem misericórdia de nós. E aumenta cada vez que a gente ouve, vem fé, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, Pai Nosso não é uma coisinha chatinha, é um regulador da tua maluquice de oração. Tá entendendo? Regulador da maluquice, das orações que a gente faz contra nós e contra o nosso próximo. Tem um post aí que fala sobre oração, é o primeiro azulzinho, que eu aproveito, que é tudo que é de bom dos outros, não tem? Tem um azulzinho, primeiro assim que eu botei, post sobre a oração. O menino aí mandou bem e eu gostaria de... Eu só gostaria, tá? Porque também se não der para botar...
Já tá indo, tá, gente? Já tá indo. Porque tem muito pouca gente crendo na oração. Faz de um tudo, aí depois, quando tudo não dá certo, ora. Só oração. Ah, minha filha, agora só oração. Não, não é minha filha só oração, é oração, depois só o que a gente pode fazer. Primeiro é a oração. Não. É azul. Azul, essa é preta. Aí também fala sobre oração, mas eu quero a coisa mais específica. Gente, vou mostrar no meu celular então, tá? Porque não tem tanta importância assim, tudo isso. Veremos, vem ver TV, não. É o primeiro dele, gente. Eu botei em primeiro lugar. Ele tá soltinho aqui em cima, ó. Se puder chegar perto alguém. É uma pena que não esteja aí. Lê aí. Tá lendo? Ore. Ore como se sua vida dependesse disto. Porque ela depende. Adorei esse post. O post é do Rafael Diniz. Olha aí. Ele é anti-besta, ele é 7777. Rafael Diniz, um grande beijo. Então, a gente tem outra coisa que as pessoas do reino não sabem fazer. É quando tem alguém fazendo melhor que você, bota na frente. Bota na sua frente, não atrapalha não. Vai empurrando. Porque a gente tá precisando de gente do reino, entendeu? Tá, pode largar aquela de Pedro Preto. Agora esse também vai ser racismo, quer ver? 1, 2, 3, tem alguém me processando? Oi? Olha lá. O anjo buscou Pedro na prisão, mas a oração foi buscar o anjo. Sabendo? É isso aí. Agora, se você fala assim, Deus já sabe, você está deixando de se desenvolver, de desenvolver a sua fé, de ter intimidade com Cristo. Peça, mas peça com força. Peça com todo o coração, peça com fé, mas peça e ore, em nome de Jesus. Eu não estou sabendo se vocês estão falando, estão querendo perguntar, porque a gente está aqui, ó, no maior escuridão. Não, Daniel já saiu, que é o rei da comunicação. Ana Eudóxia, né? Coitada, tá sem iPad, iPod, aí tudo. Não, mas eu estou no chat, mas o chat está calado. O chat está calado. Ainda. Sabe por quê? Estão todos orando, isso eu tenho certeza. Eu boto fé nisso, todo mundo parou de ver o debate agora, tá todo mundo de joelho orando. Porque isso é que importa. Oração. Ore. Eu preciso. Você sabe que as pessoas ficam de palestra em palestra, de coisa em coisa, de coach em coach, de ansiedade em ansiedade, mas não param no silêncio do Pai. Você está com olhos de quem vai para Jerusalém. Parla, Eudóxia. Vamos lá. Não, o lance é a gente orar e da maneira que a vida da gente depende disso mesmo. Nossa. Porque é a melhor coisa que tem. É a melhor experiência que tem. E é você ver Deus agindo e você ficar parado e Deus fazendo as coisas, e Deus fazendo as coisas. E Ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa, enquanto você descansa, enquanto você lembra que o Pai é nosso, que isso é muito importante. Muito, esse é o começo, né? Lembra que o Pai é nosso, o Pai é do outro também que está tendo a minha demanda, que a minha demanda está sendo, né, contra, ou não está batendo comigo. E na hora que a gente entra e fala, Senhor, toma conta, vai na frente, vai, mas tira de mim essa coisa ruim, tira de mim esse sentimento ruim, porque ele vem, esse egoísmo da gente vai e volta, né? Essa bestialidade da gente vai e volta. Se a gente não estiver clamando ao Senhor em oração o tempo todo, a gente vai ficando... A nossa bestialidade vai e volta. É a maior certeza. Ela vai e volta. Ela vai e volta. E de repente a gente leva um susto e fala assim, cara, não acredito que eu ainda estou assim. Né? E Deus já sabe que a gente está assim. Né? Mas o reconhecimento de que a gente está assim traz cura.
Queres ser curado? Por quê? Desperta aí, ó. O seu problema não é só esse, não. O seu problema é esse, porque você, na verdade, parará. Naquela frase estava tudo. Né? Às vezes, não às vezes, quase sempre, na própria oração, você já começou a orar de uma forma e Deus foi falando com você e voltando e falando, que você volta no começo da oração e fala, Senhor, não era por aí. E você pede perdão ao Senhor porque teu começo foi uma coisa totalmente equivocada, que o problema era em mim. Em mim. Com né? certeza. Que o Senhor vai e muda o nosso olhar. Vai e fala assim, olha, e aí? E assim, com todo amor, com toda delicadeza, com todo respeito, porque Ele nos respeita. Até para falar para a gente, assim, aquela verdade que às vezes a gente até estremece, mas Ele sabe o momento que Ele fala com a gente e o momento que a gente dá conta de ouvir, né? Uhum. E isso é lindo. Eu sou suspeita também. para falar de oração porque Eu sou suspeita. é tudo para mim. Eu sou suspeita que eu não sei como eu poderia ter Eu tenho sobrevivido. dificuldade de falar com uma pessoa sem falar para ela assim, ó, então vamos fazer oração, vamos orar, vamos entrega, confia, porque para mim a solução está tudo nisso. Toda. Tá toda a aí. gente sabe, né? Confia e faz o bem. A gente quer gritar isso, a gente quer Confia e faz o bem. enfiar isso na cabeça dos outros, mas eles têm que ter um start, eles precisam crer. E como está difícil crer na oração nesse mundo cheio de informação, cheio de Informações contrárias, né? Contrárias, A tudo. ensinos contrários, né? Igrejas horríveis, ensinamentos horríveis e tanta informação que você acaba esquecendo das coisas sólidas que Jesus ensinou e que são imutáveis em qualquer tempo, em qualquer tecnologia, em qualquer hora, em qualquer momento, que é falar com o meu Senhor. Isso ninguém vai tirar de mim. Ninguém. Ainda que eu possa começar a ler o seu pensamento. Está breve para acontecer. Os meus pensamentos, eu só entrego eles a Deus. E os pensamentos de Deus Ele divide com quem tem aliança com Ele, é como diz os Salmos. Né? Então eu acho que a gente desperdiça os maiores tesouros que nos são oferecidos por Ele, pelo poder da cruz. Poxa. Então, eu digo que a oração está ficando difícil de ser até dita porque o camarada quer acertar no tempo e na época. Gente, você não precisa orar tecnologicamente, entendeu? Falando. Não precisa ser moderna a sua oração. Não precisa avaliar a oração de acordo com o que está acontecendo. Apenas ore, cara. Ore ao teu Deus. Aí fica aquela coisa, não, mas isso não é mais assim. Não é assim mais que funciona. Não, hoje no mundo Deus está usando outros métodos. Que métodos, meu filho? Pode ter tudo aqui, menos métodos. Se tiver alguma coisa de método aqui, é a religião que os homens inventaram. Sabe separar métodos de Cristo? Tem gente que não sabe separar. Métodos de Cristo. Você disse que trouxe uma palavra para nós. Vamos para o intervalo? Os meninos estão chamando o intervalo? Estão chamando para o intervalo? Estão. Ora, pois. Intervalo. Intervalo. Igual aquele português. Chama o elevador, é no botão. Elevadoira. Elevadoiro. Ô, elevador. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10:20. Um só caminho. Um livro que irá conduzir você por uma viagem que começa na revelação de quem é Jesus, se aprofunda na consciência de quem Ele é para você e cresce para fazer sua aplicação do significado dessa fé em Jesus na sua relação com os irmãos e com o próximo.
Este é um livro simples, mas que fala séria e profundamente sobre as implicações do Evangelho para o todo de nossa existência. Um Só Caminho. Nova edição revisada e lançada agora pela editora Prologos, que você adquire pelo e-mail editoraprologos@caiofabio.net ou acesse a loja virtual no site caiofabio.net. Editora Prologos. Livros que dizem muito mais do que se lê com os olhos. Eu quero compartilhar com você bem rápido a minha experiência por ter viajado a Israel por 2 vezes. Ir a Israel, penso eu, é um tipo de viagem que todo mundo deveria fazer. Não apenas pela questão mística ou pelas razões da fé, que indiscutivelmente é algo muito valioso. Mas Israel vai muito mais além do que sua arqueologia e densa história. Tel Aviv, por exemplo, pulsa energia. A cidade não para. Israel é referência em tecnologia e essas aplicadas aeronáutica, em TI, segurança, agricultura e uma infinidade de outras áreas. Como eu falei agora no início, essa foi a minha segunda ida a Israel. Só que dessa vez eu fui como produtor. Eu estava muito afim de transitar por ambientes que não são muito frequentados por turistas. Fui parar num bairro de judeus ortodoxos. Meu objetivo era de retratar o dia a dia deles. Acontece que à medida que eu ia avançando pelo bairro, fui tendo a nítida certeza de que eu não era muito bem-vindo naquele lugar. Comecei a ser abordado várias vezes, só que comunicando comigo no próprio dialeto deles. E o que eu entendi era: o que você está fazendo aqui? O clima começou a ficar muito tenso. Eu tinha certeza que precisava ir embora logo, mas eu não queria perder um segundo sequer. Até que eu vi uma criança com seu pai. Essa criança devia ter mais ou menos uns 8 anos, discretamente dizendo para eu não continuar filmando. Devo ter ficado por lá uns 40 minutos e, apesar da tensão, foi uma experiência fantástica. E isso também é uma das várias facetas de Israel. As histórias são muitas, as imagens são inúmeras. Se você ainda não teve a oportunidade de ir a Israel, eu quero te dar uma dica muito legal. Você tem a chance de acompanhar a viagem que o reverendo Caio Fábio fez agora no ano de 2017. E além de ver imagens lindas em alta definição, tenho certeza que você vai ser ricamente edificado com a sequência de reflexões feitas pelo reverendo Caio Fábio. E é absolutamente simples você ter acesso a essa viagem. Entre no link viagem.caio.com/vídeos 2017. Clicou, lá você terá todas as orientações de como ter acesso a tudo. E a certeza eu deixo com você que vai valer muito a pena você acessar. Valeu! Eles comem o dia inteiro no sábado.
den Paulus machen ito hanyaw. Parece. Ela é toda assim, estraçalhada. Não mentais uns aos outros. Paulo está dando um recado aqui para nós, que é para a gente não mentir, nem para o outro e muito menos para a gente mesmo. Que nesse momento nosso de oração, a gente entre em contato com a verdade que o Senhor fala, e Ele fala uma verdade tão linda e tão poderosa. E às vezes a gente tem o péssimo hábito, né, de dar uma desviada disso daí. Isso é uma mentira. Não minta para você, não minta para o outro. Por quê? Porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A gente é nova criatura. Mas tem umas coisas que a gente tem que ficar aí tirando, tem que ir tirando, né? Eu comparo como uma roupa suja mesmo. Uhum. Que o Senhor precisa ficar lavando a gente, lavando. Para ficar branca. Não é aquele lance, ela é branca por causa dele, mas ela é suja por causa da gente. E aí ele vem lavando, né, a nossa vestimenta. Pois vos vestis do novo, que se renova para o pleno conhecimento. E nesse momento de oração, o Senhor está fazendo isso com a gente, nos mostrando para a gente mesmo quem a gente é, quem Ele é, e o que a gente precisa ir deixando para lá, e o que Ele pode fazer para nós. Segundo a imagem daquele que o criou. A gente é revestido do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que se criou. O nosso convite é para ser Jesus aqui, né? Andar sendo um Jesus. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, gente, revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, por mais agitado, por mais incitado que tem sido nosso coração, a hora que você começa a assistir qualquer coisa na televisão, né? O coração da gente já fica incitado com tanta coisa. Hoje eu estava pensando no fim da picada, eu falei assim, cara, é tanto fim da picada, tanto fim, que tá difícil escolher um fim do fim da picada, porque é tudo fim da picada. Cada hora. Mas a gente precisa guardar o nosso coração, para que a gente, quando a gente for ver uma injustiça, a gente não ir para o outro lado da justiça e ser um justiceiro e fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo. Porque é esse o convite que a gente está... o convite é esse. O convite está sendo esse com mais... O convite é passa para o meu lado. Mesmo que for de forma diferente. Nosso coração compassivo, benigno. Gente, vamos confiar e fazer o bem. Lá no Salmo 37. Confie e faz o bem. Faz o bem para o outro, mas faz o bem para você também. Orando, colocando diante de Deus a sua verdade, pedindo a Ele para mostrar a sua verdade. Porque muitas vezes, Adriana, a gente não tá ciente, igual aquela noiva lá. Tem gente que não fica ciente. Eu estava pensando na noiva, você acredita? Por mais que a gente possa olhar, e às vezes a gente olha com a experiência. Olha e fala assim, não, ela sempre vai... Fala, não, mas é porque ele sofreu, não, mas é por causa daquilo, é uma coisa, uma outra. E a pessoa não atinua, porque não conseguiu ver essa verdade. Então, peça ao Senhor na sua oração para que a mentira que tiver dentro de você... Muita pessoa que não sabe exatamente quão mentirosa ela é. O nível de mentira
a que ela é capaz, né? Sim. Todos Eu tô nós fa- temos um nível de mentira, todos nós temos um nível de inveja, todos nós Sim. temos um nível de ciúme, todos nós temos um nível. Então, à medida que você vai conhecendo o Senhor e vai ativando esse conhecimento dentro do coração, aí esses níveis vão caindo e à medida que você vai subindo na escala da glória, que acaba no varão perfeito, e é assim, é a salvação com temor, desenvolver a salvação com temor e tremor. Sabendo que essas coisas nos habitam e que elas precisam ser vencidas, não por esforço, mas pela palavra de Cristo. Nosso coração compassivo, benigno, humilde, manso, longânimo, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Isso não é mole não, isso é só com o Espírito dele, na gente. Ter humildade, ter mansidão, ter longanimidade, se colocar no lugar do outro e falar, olha, Senhor, me ajuda. Suportando e perdoando. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós também. Livra do seu coração aquela pessoa, aquela falta de perdão, não arrasta, tem gente arrastando falta de perdão aí anos e anos e anos e anos e anos. Sempre com a mesma ladainha. Aquilo não sai do Não, lugar mas porque a pessoa não quer largar não, o mas osso. E isso é caminho de morte. Porque se São eu não perdoo um, eu não roedores de perdoo. ossos secos, que não vai ter mais nada para retirar dali, mas o cara fica ali, remoendo aquilo. E vou te falar, a gente não vai pra frente, né? Não, A gente não vai. não, até porque roer dá trabalho. A gente não vai pra frente, fica naquela coisa, fica e fica e fica. E o perdão é uma decisão. E pede a Deus para que o teu coração fique livre daquela pessoa, fique livre, deixa passar. Porque também, quando a gente se volta pra gente, Agora também entendendo que o Que nível é o daquela perdão? pessoa, porque, gente, pelo amor de Deus, bem ou mal, a gente aqui estudou, teve mãe e pai, né? Bem ou mal. Temos filhos, todos, bem ou mal. Temos. Em Deus. E por isso a gente se arvora. E o outro, que não teve nenhuma oportunidade, sabe lá Deus quais mais ele não teve, está nessa situação de nosso adversário justamente por isso, porque viveu outras situações, outros embates, outras inseguranças, outros... Se a gente não souber e não tiver certeza de que o Pai de todos está no controle disso, a gente vai querer voltar para o começo da fila. Ah, ele retardou? Não precisa fazer nada, então você é retardado também. Ah, ele é mau? Não precisa de nada. Não sabendo que o galardão é vencer esse orgulho. É quando o pai consegue tocar na caixa preta e virar a chavinha. Esse é galardão que ninguém na face da terra tem para te oferecer. Ninguém. E aí ele ainda fala assim, ó, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Só a gente lembrar que o Senhor está todo o tempo nos perdoando. Todo o tempo nos perdoando. Por que eu não vou perdoar o outro? Fica um pouco assim, né? Por que eu não vou perdoar? Porque eu sou filho preferido? Tem gente que fala. Mas Eu eu nem me importo, porque tem Oh, e gente que tem se gente- sinta o filho preferido Não, de Deus. Pode sentir filho preferido de Deus. Mas como todos têm esse Todos direito somos, de né, ser preferidos. os filhos preferidos de Deus, poxa. E olha só, se o camarada não está se achando um filho preferido de Deus, Aí é que ele né? Aí ele perdoa, né? Aí, se ele é o filho preferido de Deus, ele é mais parecido com Jesus ainda. Então, o que ele deve? A gregos, a bárbaros, a troianos, a medos e a persas. Independente de como venha. Se vier de baiana, eu venho. Se vier de coisa, eu venho. Eu peguei um post, mas nem vai dar tempo, que é um post que eu ia pedir a opinião de vocês, porque eu não concordo com ele. Quer dizer, tipo assim... tinha uma pastora até que pregava isso. Olha só, você só pode viver perto de gente que te edifique.
Eu falei, cara, então vamos para engenharia, vamos para, né, vamos construir um edifício. Eu sou o sal da terra, se eu só posso ficar perto de quem me faz bem, porque o posto Dentro era do saleiro, né? Fique com quem te faz bem, com quem te incentive, com quem concorde com você, com quem for bom para você. Realmente, na grande intimidade da coisa, é Pedro, João e Tiago. Agora, Deus não mandou me clausurar. Eu vou ficar só me edificando, só gente boa, só gente boa. Eu não preciso nem exercer nada, porque é tanta vontade em volta de mim que eu não tenho nem por que salgar ninguém. Pra que eu vou salgar o já salgado? Vai virar um bacalhau. Então, pelo amor de Deus, né? É pra se misturar, gente. O que é que você está dando? Você já vai estar dando para os edificados? Vai se cercar de edificados? Já é. Foi isso que Jesus fez, né? Deixou a glória do Pai e veio se cercar de edificados. É essa a sua missão? Ficar só com o que é bom, só com o que é melhor, só com quem me edifica, só com quem eu gosto, só com quem... Imagina um monstrinho das cavernas que essa pessoa não vai ficar. A gente embabaca, né? A gente embabaca. Embabaca Fica Geraldo. preconceituoso, fica... Que querem ser o mar de todo mundo e fica excluindo. Pai de todos, esse é o pai de todos, fura bolo, mata piolho. Não vai a lugar nenhum. Né? Então, E, sobretudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se não tiver amor, não vale nada, né? não vale nada. Nada, 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 nada. Nada. E nesse tempo que a gente está vivendo aqui no Brasil, eu tenho clamado a Deus para Ele derramar mais amor, mais amor, mais amor. Então, na hora que eu vejo umas coisas na televisão, e eu vou pro banheiro, porque é meu... O banheiro é bom, né? E eu falo, Senhor, dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, dá amor, derrama. Porque é cada coisa que a gente vê e fica difícil. Não é para você ser passivo, não é nada disso. Não, Mas nem é para pra você. sublimar, Não. nada disso. Oração não é sublimação. Não. E nem a transferência de problemas. E a paz de Cristo, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine os vossos corações. Amém. Que a paz de Cristo domine os vossos corações. E sede agradecidos por tudo. Por tudo. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros. Não é brigando, não é falando, não é proibindo, é com salmos, hinos, cânticos espirituais. Se não der para falar, gente, vamos só orar mesmo. Entendeu? Se não der para falar. Se eu estou vendo que eu estou falando um negócio para Adriana, ela não está entendendo, ela não está entendendo. Eu estou vendo que não. Então, minha filha, faz a oração, ora por essa pessoa e fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. A gente está numa verdadeira guerra. Que tem muita coisa para o silêncio. O silêncio tem. Silêncio tem ganho. Ninguém mais faz silêncio. O silêncio tem ganho muitas batalhas. Principalmente na minha vida. Eu estou. Somente na minha vida. Louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, qualquer coisa, gente, lavar uma louça, qualquer coisa, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele Quer comais, quer graças bebais, a Deus. quer façais qualquer outra coisa. Então que a seja gente pra nessa glória semana de Deus. fique assim, Senhor, libera teu amor, libera o teu perdão. Que seja uma semana, gente, de muita oração, de muito encontro, de muita verdade. E nessa verdade, muita libertação. E a paz do Senhor aí fique reinando no nosso coração. Amém. Amém? Amém. E olha só, gente, o nosso chat, ele precisa ser ativado novamente, tá bom? Hoje nós não tivemos aí, não sei se o pessoal tá sabendo que o chat está aberto. Mas semana que vem nós estamos aqui, não estamos? Estaremos aqui, se Deus O quiser. nosso programa não vai ser mais ao vivo pelo YouTube, né? O do Caio também não está sendo. É. E, então, manda pra gente no chat ou manda lá no nosso Instagram do Dribate. E a gente vai conversando durante essa semana, né? Com certeza.
Olha, que o Senhor Jesus abençoe vocês. É o desejo de todo o meu coração. Que as pessoas encontrem o prazer, que é um verdadeiro prazer a oração. Né? Ficou muito mal falado a oração. Falaram muito mal da oração. E oração tem cara de, sei lá o que, vigília. Oração tem cara de Coisa chata. coisa chata. Tem cheiro É uma de delícia, vela, né? tem cheiro de... Né, para tanta gente. É uma e oração delícia. é um negócio que você fala, ai, ufa, finalmente Graças a o Deus. meu momento com Deus. De ir na casa do pai. Né? De ir na casa do pai, de estar sendo ouvido sem empecilho. Ele não vai ficar assim, hein? Essa eu não entendi. E ficar me julgando. Ou ficar me. Não, já é tudo reto, já vai, já vem. Já põe no Entendeu? colo. E Já... tudo, aí na oração, tudo que você poderia ter resolvido, você já resolveu. No mais é o conselho do pai que te vai guiar pelo caminho mais próprio para agir naquela situação. E ainda que você tenha essa sensação de vazio, porque é o que eu estava falando, a internet nos dá tanta visualização, né? Nos preenche tanto que quando a gente fica sozinho, a gente parece até uma luva sem mão. Com aquela coisa assim, fui. E aí a gente ora e aí a gente fica assim olhando para o lado, parece que tinha que acontecer alguma coisa. E já aconteceu, meu amigo. A confiança na presença de Jesus, porque você clamou por Ele, é inegável. Não importa o que você sinta ou o que você deixe de sentir. Ainda que você sinta no final que está com uma luva sem mão, repita a oração e repita. Porque Deus não falha. Não falhou com a Ana e não falhou comigo. Não falhará com você. Deus é o nosso Pai. Que o Senhor Jesus te abençoe. Nós vamos estar aqui na próxima quinta-feira, se Deus quiser. E que o Senhor dê uma semana de paz, um final de semana melhor ainda para vocês. E vamos lá para os 13 anos, Mateus! Beijo. Obrigada, Ana. Beijo. Treue, entrokken, alleen in toon, in troden. Trod, in Paulus, af en toe, in Tolohanel.